E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre uma empresa que está exatamente nessa posição de oferecer soluções que podem ajudar o ambiente da saúde a acertar mais. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a CareNet, que comemora 10 anos de atuação, que foi fundada com a missão de oferecer insights inteligentes na área da saúde. Hoje é uma health tech líder em interoperabilidade para áreas críticas hospitalares, que a CareNet ela conecta equipamentos e sistemas, proporcionando uma visualização panorâmica e digitalizada dos pacientes, apoiando a medicina preditiva com as suas soluções. Contar um pouquinho mais do trabalho que é feito pela CareNet, das soluções que são oferecidas, nós vamos trazer, deixa eu chamar ela aqui, a Daniela Freitas, a Dani Freitas, que é CIO da CareNet. Boa. Literalmente, a gente faz hoje é resolver definitivamente os problemas de interoperabilidade que os nossos hospitais têm. A CareNet, você falou, já está fazendo aniversário, está fazendo 10 anos esse ano, então nasceu lá em 2013, e já com esse DNA de interoperabilidade, viu? Mas já estava no DNA da CareNet resolver esses problemas de integrações. Como que eu consigo pegar esse dado aqui agora, desse hardware que antes não falava com ninguém, agora misteriosamente fizeram um update nele e ele consegue se conectar à internet? Como que a gente consegue acessar esses dados? Então, desde que nasceu, a CareNet resolve esse tipo de problema. Então, o Orquestra já nasceu com várias telas. O que o Orquestra faz hoje? Ele se integra a equipamentos de UTI centro cirúrgico, áreas críticas do hospital, recebe esses dados muito eficientemente, e depois a gente fala com mais detalhes, mas independente do protocolo, independente se é protocolo proprietário, se é de mercado, a gente consegue extrair, traz para uma visualização facilitada, mais inteligente, porque é um software, então é fácil mudar, não é como colocar tudo que precisa num equipamento, fechar ele e vender, né? Tem os seus obstáculos. A gente traz essa visualização mais simplificada, mais inteligente, e também disponibiliza para o hospital usar em outros sistemas. A gente pode enviar esse dado para um sistema escolhido, ou disponibilizar no storage do hospital, ou enviar os dados já específicos para o prontuário do paciente. Então, esse é o coração do Orquestra. E a gente começou a ter novas demandas, um pouquinho Claro. diferente. Acho que a primeira delas foi de já plugar para um sistema específico. Então, a gente preferiu separar para ter vida própria esse outro sistema, que a gente chama hoje de Alloy, é o nosso segundo produto, e um segundo e único, tá? A gente só tem 2 produtos, é bem focado no que faz, o portfólio é super enxuto. E o Alloy nasceu para resolver 2 questões. Então, você pode contratar só a interoperabilidade, fazer essa busca dos dados nos hardwares e já disponibilizar para um sistema específico, sem ter a visualização toda do Orquestra. Você tem algum case, algum exemplo que você traz dessas histórias que a CareNet já viveu, onde a gente pode exemplificar o que tu está chamando de predição? A gente é a base para isso, né? A gente sabe que vários hospitais criaram inúmeras iniciativas de predição de dados, mas eles ainda têm dificuldade do principal, que é ter esses dados disponíveis. Por isso a gente fala que a gente apoia, porque a gente consegue disponibilizar para ele o que ele precisa, que é a matéria-prima para ele ter tudo isso. Óbvio que você sabe, já citou, tem outros cenários do hospital que ainda foi bombardeado pela pandemia, não sabe nem onde está e está precisando de ajuda para entender o que ele faz primeiro. A gente tem esse cenário também aqui no Brasil. Mas a gente tem cenário de hospitais que estão bem lá na frente. Acho que é o único impedimento hoje para a maioria deles, se não todos, é ainda o desafio de integrar com alguns equipamentos que muitas vezes ele considera como impossível. Aqui é importante para a gente deixar claro que não é. Ótimo. Se ele é integrável, a gente tira os dados dele, a gente traduz esses dados e oferece para o hospital e ele pode usar. Então, cada fabricante se organizou à sua maneira para disponibilizar esses dados, mas ainda assim não atende o hospital na totalidade, porque ele tem um parque híbrido de equipamentos. Então, isso é um problema sério, um problema grande, e é característica do nosso país, não adianta a gente ignorar isso, né? A gente tem algumas marcas que têm equipamentos que ela própria já disse, é impossível tirar esse dado, não vou investir mais nessa linha de equipamento. Imagina para o hospital que comprou
todo o seu parque desse modelo, e ele não está, obviamente, preparado para trocar todo esse parque imenso de equipamentos. Então, ele, nesse momento, está desiludido, achando que é impossível fazer interoperabilidade no cenário que ele tem. Mas pode não ser. A Kernet tem tido assim, muito sucesso em pegar equipamentos que estavam condenados e trazer à tona os seus dados. A gente passou por um recentemente, aqui em São Paulo também, num grande hospital, de uma grande rede. Eles estavam com um projeto que tinha sido fechado até antes da gente, com um parceiro que faz o mesmo trabalho que a gente, nessa ponta de integrar os dados, e eles não estavam tendo sucesso, porque aquela linha de equipamentos não seria possível tirar os dados. E eles estavam há mais de um ano fazendo isso, quando encontraram a gente. E a gente conseguiu disponibilizar os dados para eles, e assim, óbvio, virou um baita case para a gente. Que equipamento? Não precisa falar a marca. Que equipamento que era? Um monitor multiparamétrico. Monitor multiparamétrico, o de sempre, né? A forma que sai os dados é nada amigável, então nada conhecido, principalmente pelo meio da saúde. Então, a gente teve que trabalhar com os dados binários para resolver o problema do hospital. Mas resolvemos, e assim, óbvio, eu não quero passar a impressão de que é fácil, não é fácil. Sim. Mas resolvemos porque está de fato no DNA, o nosso core fazer isso. Então, quando a gente pega um desafio desse, a gente vai lá e resolve. É assim, o que é consolidado no mercado é o HL7. Óbvio que existem várias iniciativas para o FIR chegar. A gente está falando de hospitais que não têm a mesma qualidade de equipamentos ou equipamentos muito antigos, inclusive na saúde pública, que foram adquiridos há muito tempo, eles vão ter que utilizar esse tipo de equipamento. E muitas vezes não sai protocolo HL7, porque é muito, infinitamente mais recente do que esse equipamento que foi adquirido. Então, eu não posso dizer que eu só falo HL7, mas a gente já quis ir direto para o FIR, depois a gente deu um passo atrás, entendeu que o mercado não estava pronto, e a gente respeitou isso, então manteve a nossa base no HL7, mas a gente tem equipamentos, como eu falei, que vieram dados binários, a gente tem equipamentos que vêm XML, ele cospe um monte de XML da porta de comunicação dele, e a gente transforma isso em HL7 também, inclusive a nossa disponibilização oficial é HL7, mas sem nenhuma dificuldade de transformar em qualquer outro protocolo. A gente percebeu principalmente que os hospitais estão ilhados, e até aqui mesmo, dentro da bolha, estão ilhados, e muitas vezes 1, 2, 5 pessoas têm bons relacionamentos com o mercado, mas a instituição, no geral, está ilhada e ela está sem parâmetro. E a gente sabe que a transformação digital ela tem vários motivos, não faltam motivos para um hospital trilhar, poderia ser pela própria jornada do paciente, que ela gostaria de melhorar. Poderia ser pelas certificações, que traz padrões internacionais e ela quer melhorar. Mas eu acho que a coisa mais simples, o caminho mais rápido deixa eu olhar para o meu vizinho, e talvez, entre aspas, concorrente, deixa eu ver o que ele está fazendo. De um grande e renomado hospital daqui de São Paulo, que a gente fez um projeto agora recentemente, que a gente descobriu no meio dessa trajetória, eles descobriram nessa trajetória que não tinham bibliotecas de fármaco carregada na bomba de infusão. E eles estavam trabalhando assim, normalmente. Eles aprenderam com isso, tomaram um susto quando perceberam quanto, em algumas situações, eles estavam aqui. E levaram como lição aprendida, assim, para levar super a sério internamente, porque é uma instituição muito séria. E, de repente, veio a pandemia, muito sofrimento, os gestores dos hospitais sofrendo demais para tentar entender o que estava acontecendo primeiro e depois tentar reagir a tudo isso, depois tentar buscar recurso a tudo isso, e a gente sabe que demorou um pouco para tudo isso acontecer. Nesse cenário todo, começou a chegar muitas demandas de todo tipo possível, porque as pessoas são criativas, né? Brasileiro é incrivelmente criativo. Primeiro, obviamente, como eu resguardo o meu pessoal? Porque eles estão sofrendo, estão sendo contaminados. Como que eles fazem o trabalho deles sem precisar chegar num paciente contaminado? Então, ali já era uma oportunidade para nós, porque a gente já trabalhava isso no nosso produto. Então, a visualização é toda feita por fora, pelo posto de enfermagem, e você não precisa necessariamente entrar tantas vezes como entra hoje. A coleta é automatizada, o envio para o prontuário é automatizado, então isso resolve uma dor, assim, da pandemia que foi incrível, né? E aí conseguiria preservar os colaboradores que estavam ali trabalhando no front. O Orquestra é de antes da pandemia de ou 2019. o Orquestra... Ele nasceu antes da pandemia?
O Orquestra nasceu em 2019, 2020 ele já estava basicamente amadurecido, tinha uma versão para comercializar. O objetivo de quem investe, às vezes, é diferente do usuário final. Mas na saúde, não é tão diferente. Não é tão diferente. Nós queremos a mesma coisa, que é uma saúde melhor. A gente quer que haja lucro, que haja sustentabilidade, mas a gente precisa de uma saúde melhor. Porque esse mesmo investidor usa a saúde, seus filhos usam a saúde, precisa que funcione. Precisa funcionar em todo lugar, porque a gente está sujeito a precisar de saúde em qualquer lugar que tiver. ABSIS, Associação Brasileira CIO Saúde.